Alessandro, nossa conversa hoje vai ser sobre embarques. O povo está querendo chegar em cima da hora, feito show, cinema, é isso? A gente vai aproveitar o momento aqui, tanto no Paraíba Online como no Jornal da Manhã, para frisar essa questão de embarques. Hoje existe uma facilidade de você fazer o check-in de forma antecipada. Isso evita, por exemplo, quem vai viajar com bagagem de mão, de pegar uma fila no check-in dentro do aeroporto. Você já chega e se direciona à sala de embarque. Só que a gente vem percebendo que nos últimos meses vem aumentando a quantidade de pessoas que estão chegando no aeroporto, mesmo com o check-in feito previamente, com um grande atraso e está gerando certo tumulto nos aeroportos. E na maioria das vezes o passageiro ele acha que aquilo ali é uma imposição das companhias aéreas, quando na realidade não é. Existem regras. É até chato o que eu vou dizer, mas tem passageiro que está chegando no aeroporto praticamente quando está se fechando a porta da aeronave para preparar os preparativos de decolagem. E eles não vão conseguir embarcar dessa forma. Então a gente faz um alerta para que o passageiro, mesmo fazendo o check-in de forma antecipada, eles compareçam ao aeroporto com pelo menos 1 hora de antecedência. E aqueles passageiros que não conseguirem fazer o check-in de forma antecipada, segundo recomendações da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, que chega ao aeroporto com pelo menos 2 horas de antecedência para evitar problemas. Porque vem gerando tumulto, a gente tem percebido que, com o passar do tempo, muitas pessoas estão viajando e, ao invés de adquirir experiências com relação às viagens que estão fazendo, eles estão quase que retrocedendo, desaprendendo com relação a esses procedimentos que são exigidos por parte da companhia aérea e da ANAC. Vamos ser um pouco didático com quem está acompanhando a gente. Primeiramente, o que é check-in e quais as diferenças que faz fazê-lo previamente de forma remota e fazê-lo presencialmente. Vamos lá. Para quem tem o hábito de viajar e já tem também o hábito de fazer o check-in de forma antecipada, você entra no site da companhia ou então no aplicativo, coloca o código da sua reserva, o último sobrenome, automaticamente a companhia já vai disponibilizar para você o cartão de embarque. Na verdade, o check-in é para dizer que eu vou viajar, consumar a viagem que eu comprei. Correto. Então, se você consegue fazer isso sem margem de erro em casa, é prático, mas tem pessoas que têm dificuldade, isso é fato. Então, se você consegue fazer isso, quando você chega no aeroporto, você não precisa mais se dirigir ao balcão da companhia aérea, ao check-in que tem lá aquela filinha com caracol e tudo mais. Só se tiver bagagem. Só se tiver bagagem para despachar. Bagagem de mão, não. Você já se direciona, nesse caso específico, para a sala de embarque. Ele vai fazer a leitura do QR Code que está no seu cartão de embarque, faz a leitura do QR Code tanto na entrada da sala de embarque, como da sala de embarque até a aeronave. Quando você não consegue fazer o check-in de forma antecipada, isso pode acontecer por N motivos, até uma instabilidade no sistema da companhia aérea pode dificultar isso. Então você precisa chegar ao aeroporto com uma certa antecedência. Para quê? Para que você se dirija ao check-in da companhia aérea e lá eles façam isso diretamente no sistema, imprimir seu cartão de embarque, verificar se tem bagagem para ser despachada ou não, e aí liberar você para a sala de embarque. É importante as pessoas tomarem conhecimento que todo o procedimento realizado pelas companhias aéreas, ele requer segurança e não é uma determinação da companhia. É uma determinação da ANAC, e a ANAC fiscaliza e autua essas empresas aéreas. É o manual de procedimentos, na verdade, né? Exato. E a ANAC, ela autua as companhias aéreas, até multa as companhias aéreas por não cumprimento dessas normas que são pré-estabelecidas. E outro ponto importante é que muitas vezes dentro da sala de embarque há a necessidade de, mesmo sendo bagagem de mão, dependendo da quantidade de pessoas dentro da aeronave, de despachar essa bagagem de mão porque o bagageiro interno está lotado. Então, isso também requer um certo tempo. Aquela bagagem ela vai ter que ser etiquetada, vai ter que ser colocada em cima de uma prancha, levada até a aeronave. Se é conexão ou não, tudo tem que ser documentado. E é por isso que as companhias aéreas prezam, hoje, junto com a ANAC, encerrar o check-in 1 hora antes da partida da aeronave, para evitar certos atrasos de voos. Só para emendar, e avançar para concluir, nesse caso de necessidade de colocar mesmo uma bagagem de mão lá no avião, na parte de cargas, nessas situações limites, o passageiro é obrigado a colocar sua passagem de mão ou ele pode resistir? O que é que baliza isso aí? Vamos lá.
existem casos a serem analisados. Por exemplo, até um determinado limite ele vai liberar sem problema. Dependendo da ocupação da aeronave naquele momento, a partir de um determinado número de passageiros, eles começam a exigir, porque não há mais espaço interno. Existem passageiros que, por exemplo, eles vão fazer uma conexão um pouco apertada, ou então ele precisa de uma certa agilidade, ou dentro daquela mala tem algum pertence de valor que não pode ser despachado, porque também, por exemplo, se você coloca um notebook ou qualquer objeto de valor que não há cobertura por parte da companhia aérea segundo as normas, tá, da aviação, aquela bagagem por algum momento, mesmo sendo de mão, ela não pode ser despachada. Então você procura uma pessoa da companhia, explica a sua situação e aí eles vão contornar, mas em casos específicos. Não vá chegar para a companhia e dizer que tem algum objeto ali que não pode ser despachado, ele vai perguntar o que é, vai querer documentar aquele objeto, e se você não tiver, aí complica a situação. E é muito importante, Ari, a gente frisar para todo e qualquer passageiro e os ouvintes em questão, que tudo que você faz dentro de um aeroporto, qualquer bagunça que você fizer, qualquer indisciplina que você fizer, você responde perante a Polícia Federal. Então, mesmo sendo aeroportos privados, né? Independente disso, é uma área de segurança aérea nacional ou internacional, dependendo do aeroporto. Então, você responde perante a Polícia Federal. Então, é bom você ter um pouco mais de cautela, ter cuidado, respeitar os procedimentos e as normas de aviação para evitar determinado tipo de problema e constrangimento também. E é sempre bom lembrar que todas as aeronaves têm um controle de peso, vai ser monitorado. À medida que as cargas vão sendo depositadas na aeronave, o balanceamento é feito quase que automaticamente. Existe o balanceamento feito, mas a questão aí que a gente mais frisa é porque aquele bagageiro interno ele tem um limite de bagagens a serem colocadas. Hoje as aeronaves estão até com um bagageiro maior, eles estão colocando as bagagens em pé e não mais deitadas como antes. Mas mesmo assim, por exemplo, você pegar uma aeronave de 220 passageiros, não há bagageiro suficiente para 220 bagagens. É impossível isso. Então, alguns momentos você vai ter que despachar aquela bagagem ali por uma exigência da companhia aérea devido à ocupação da aeronave. Até a nossa próxima conversa. Até a nossa próxima conversa.